esse frio maravilhoso de Curitiba, né? Fomos dormir com aquele calor, acordamos com esse clima maravilhoso. Marcel ainda está se adaptando com o novo membro da família, mas a atividade com as crianças, né, Christian, vai acontecer e as crianças vão descer para continuarem cultuando a Deus sem correr para não cair, não é isso? E estarão ali cultuando ao Senhor, juntamente com os tios, nesse momento muito especial. Nós estamos falando como ter um coração ensinável, né? Essa é, na verdade, a coisa mais importante que a gente pode ter é um coração ensinável. Quem tem um coração ensinável vai ser feliz, ou mais feliz, né? Agora, eu ouvi ali o testemunho do Sérgio, fiquei em dúvida, qual o hino que é o preferido dele? Sou Feliz com Jesus ou o outro que foi cantado depois? É o Sou Feliz. Está anotado já, né? Veja, o Júnior está anotado. Tudo bem? O Júnior já anotou. Lá no meio pastoral tem um pastor Jusceli Alves Julião. Ele já tem mais de 70 anos. E ele tem o hino dos pastores todos anotados. Qual o hino que você quer que eu cante no seu funeral? Só que eu tenho 58 anos, ele tem 75. Eu falei assim, ele pensa que com isso Deus vai poupá-lo, ele vai enterrar todo mundo, né? Eu vou pedir que acenda essa luz aqui, por favor, porque está escuro aqui e o povo tem sono, né? É o disjuntor, lá em cima. Gente, um coração ensinável. Nós vimos que para se ter um coração ensinável, é preciso aprender a agradecer. Quem aprende gratidão tem um coração ensinável. Começamos a ver a semana passada, né, que a gente vai adquirir um coração ensinável pelo sofrimento. Mas tem muita gente que se desespera quando passa por um sofrimento. O sofrimento é doloroso, é complicado, é terrível, mas tem muito a nos ensinar. Nós estamos vendo como o apóstolo Paulo aprendeu pelo sofrimento lá no capítulo 1 de Filipenses, versículos 20 em diante. Vou ler apenas 2 versículos. Paulo diz assim: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Nossa vida ou nossa morte precisa honrar a Cristo. Aí ele diz no versículo seguinte: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa semana eu cheguei ali na cozinha e elas estavam conversando assim: a morte está solta. Pastor, essa é a semana da morte. E eu fico pensando, isso aí é superstição, é crendice. Todo dia morrem milhares de pessoas. Não, mas a morte está solta aqui, porque morreu ali o vizinho, morreu a outra vizinha, e depois morre também, né, a mãezinha da Joama, que está aqui com a gente. 3 mortes numa semana. Eu tenho visto igrejas por aí que morrem. Quem foi o quarto que morreu? 4 mortes numa semana. A gente tem uma igreja muito jovem, então morre pouca gente aqui, na nossa igreja. Mas daqui a 20 anos vai morrer, cada um de nós vai morrendo, para a glória de Deus. Olha, o Jonas já ficou animado. Se for daqui a 20, eu estou feliz. Mas a tendência, eu tenho colegas pastores que fazem sepultamento, gente, toda semana. Eu fico olhando assim, Deus é tão bom.
Se eu aqui fiz sepultamento, não fiz 10 nesses 26 anos. Talvez tenha feito 10, tem que fazer a conta. Mas para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher, se morrer ou viver. Paulo está dizendo isso. Estou dividido entre os dois desejos. Paulo deseja viver e Paulo deseja morrer. Aí alguém pode pegar esse texto para fundamentar a eutanásia, fundamentar o suicídio. Tem nada a ver. Paulo está preso, sofrendo, consequentemente vivendo uma situação de sofrimento desagradável. E ele diz, olha, eu não sei o que é melhor para mim, se é morrer ou se é viver. Não sei o que escolher. Se alguém dissesse assim, escolha viver ou morrer, eu não sei. Se você me deixar viver, viverei para Cristo. Se você me matar, morrerei por Cristo. Não que ele tire sua própria vida. Isso é pecado. Estou dividido, contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Não é por minha causa, eu não vivo para mim mesmo, nem por mim mesmo. Por causa de vocês, é preferível que eu continue a viver. E aí nós vimos que para termos um coração ensinável, precisamos aprender pelo sofrimento, e todos nós passamos por sofrimento. E quando passamos por sofrimento, a gente precisa olhar para o passado, discernindo o que vivemos naquele tempo passado. As dores vividas, as angústias sofridas, precisam serem vistas com o discernimento, entendendo que Deus tem controle sobre todas as coisas. Eu falei para vocês como foi importante para mim, ter sido demitido do banco e vindo para Curitiba. Ontem falava eu, Júnior e doutor Álvaro, como foi importante o doutor Álvaro me dar um emprego de vendedor de imóveis. Um momento difícil para mim, desempregado, e fui ser corretor de imóveis. Numa época que não se vendia nada. Hoje eu olho para trás e o discernimento me faz ser grato pelo que eu vivi no passado. Eu preciso olhar para o meu passado discernindo as bênçãos que Deus proporcionou, compreendendo que se hoje eu sou o que sou, eu fui forjado, eu fui fortalecido, alicerçado, eu ganhei musculatura pelas coisas ruins, sofridas no meu passado. Ninguém sai de uma crise mais fraco do que entrou. Todo mundo passa pela crise mais forte, porque gerou ali raiz, robustez, musculatura. Eu preciso discernir o passado para reconhecer a bênção de Deus nesse negócio. E eu preciso olhar o momento que eu vivo no presente com alegria, não alegria circunstancial, mas a alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor nos fortalece. A alegria do Senhor vem independente das circunstâncias. Eu sempre cito a frase do Guilherme Falcão, em paz nas lutas. Cantamos, sou feliz com Jesus, meu Senhor. E quem conhece a história desse hino sabe que o autor desse hino escreveu esse hino depois que tinha perdido entes queridos. 4 filhos, né? E ele vai, então, no mesmo lugar lá do naufrágio, se não me engano, e ali ele compõe o hino, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Gente, ninguém é feliz depois de perder ente querido, filhos, mais de um, todos os filhos. Mas a alegria do Senhor, a alegria do Senhor nos fortalece. Sou feliz com Jesus. Eu olho para o presente e, conquanto eu viva uma circunstância difícil, dolorosa,
eu preciso perceber a alegria do Senhor na minha vida. Não me deixar dominar pela tristeza. Não nutrir esse sentimento de tristeza. Eu vou viver momentos ruins, vou experimentar até tristeza. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu estou triste hoje, vou chorar, não tem problema. Jesus chorou sabendo que ia ressuscitar seu amigo. Imagine, se eu tenho um amigo que morreu aqui, pegar um amigo Jonas, por exemplo. Já dei 20 anos para você. É o outro Jonas. Aí, eu vou ressuscitar o Jonas daqui a pouco. Eu não tenho por que chorar. Por que chorar? Por que chorar? Se ele vai viver daqui a pouco. Mas a Bíblia diz que Jesus chorou. Depois que Jesus chora, ali tem uma grande lição. Eu poderia pregar aqui nesse sermão, viu, pastor? Parar aqui e pregar agora, só em cima do choro de Jesus. O choro empático de Jesus. Jesus teve empatia pelas irmãs de Lázaro. Nós devemos ser empáticos, ainda que as circunstâncias mudem 2 minutos depois. Empatia é mais do que certeza de que a realidade mudará. Poderia fazer um sermão em cima disso, mas Jesus chora, depois diz, olha, faz uma oração ao Pai. Depois que ele faz a oração ao Pai, ele manda tirar a pedra, traz Lázaro para cá de maneira sobrenatural, depois manda desamarrar Lázaro, manda alimentar Lázaro, e Lázaro vai viver. Então, quando eu enfrento as circunstâncias do momento presente, ainda que sejam atribulados, difíceis, quando eu enfrento com alegria, não é alegria porque está tudo bem comigo, é a alegria do Senhor no meu coração. A gente precisa se conectar com isso. Enfrentar o passado com discernimento, enfrentar o presente com alegria, olhar para o futuro com esperança. E é isso que Paulo nos ensina, olhando para a vida com os olhos em Deus, porque se eu tirar os olhos de Deus, eu perco a esperança. O apóstolo Paulo está preso, aguardando o julgamento. A absolvição do apóstolo é ansiosamente esperada por ele e pela igreja de Filipos. Mas a condenação por parte do imperador Nero é uma dolorosa possibilidade. Os crentes da Macedônia sabiam que Nero era terrível. E Paulo ficar condenado poderia ser uma realidade. Preso em Roma, algemado a um soldado da guarda pretoriana, aguardando uma sentença que poderia levá-lo à morte. Leva a igreja a buscar ao Senhor. Paulo começa a demonstrar uma felicidade, uma alegria. É nesse texto de Paulo a Filipenses que alguns autores chamam de a carta da alegria, porque inúmeras vezes aparece a palavra alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, mas eu estou preso, aguardando uma sentença, que poderá ser uma sentença de morte. Mas há aqui um transbordar de alegria, de encorajamento do apóstolo Paulo para que a igreja em Filipos também pudesse experimentar o mesmo. E aí parece que Paulo demonstra para nós uma segurança, mas de onde vem essa segurança? Sua segurança vem de olhar para o passado sem amargura. Versículo 12 deixa claro isso. Ele sofreu perseguições, açoites, prisões, acusações levianas, privações, naufrágios, fome e frio. Mas ao computar todas estas coisas, disse que elas contribuem para o progresso do Evangelho. A gente viu isso domingo passado. A segurança do apóstolo Paulo
está em olhar para o passado sem se amargurar, sem nutrir raiz de amargura. Pastor, mas o senhor não teve a infância que eu tive. Você não viveu as circunstâncias que eu vivi. É nutrir raiz de amargura, não ter esperança, é olhar para trás. E eu estava assistindo um filme recentemente. Você já percebeu que o retrovisor é pequenininho? É bem menor do que o para-brisa? Por quê? Porque você não pode focar sua visão no passado. Você tem que focar sua visão no que está diante de você. E o próprio Paulo diz assim, prosseguindo para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Sua segurança vem de olhar para o presente com alegria. Sua segurança vem de olhar para o futuro com esperança. Olhando para a vida pela ótica da fé. Paulo jamais centralizou sua vida em si mesmo. Eu até posso viver, mas eu vivo por vocês. Olhando para o passado, para o presente, para o futuro, com a ótica dos irmãos. Por causa de vocês, eu preciso, ou gostaria de continuar vivo. Paulo jamais centralizou sua vida em si mesmo, em seus desejos, em suas necessidades. Hoje de manhã, gente, fui dormir tarde ontem. Hoje de manhã, que vontade de continuar dormindo. Não queria abrir os olhos para não interromper o sono gostoso que eu dormia. Mas por causa de vocês, eu estou aqui. E eu não fiz nada mais do que a minha obrigação. Então, nada mais do que a minha obrigação. E depois cheguei aqui, que alegria. Que aula gostosa com a classe de novos membros ali, que maravilha, que delícia. E agora estou ficando empolgado, mas para não empolgar muito, vamos voltar para o esboço. Então, Paulo não centraliza em si, centraliza nos irmãos. Ele sempre colocou os outros na frente do eu. Ele sempre abriu mão de seus direitos em favor dos outros. Ele preferia morrer e estar com Cristo, mas por amor à igreja, estava disposto a ficar ainda um pouco mais na prisão. Se para ele o viver é Cristo, o motivo de continuar vivo é abençoar os irmãos. Paulo não pensou na sua aposentadoria, Paulo não pensa em sair de cena e buscar um tempo de recolhimento para cuidar de si. Paulo é como uma vela que quer brilhar com a mesma intensidade enquanto viver. A vela, até depois de toda derretida, continua brilhando. Enquanto a vida, há intensidade. E esse texto nos oferece exatamente essa visão quanto ao futuro, uma visão de certeza. Paulo deixa claro no versículo 19, porque estou certo de que pela súplica de vocês, eu estou certo, eu tenho uma certeza por causa da oração de vocês. Eu tenho uma certeza que é resposta de oração de vocês, mas tenho uma outra certeza que é a ação do Espírito Santo em minha vida, a provisão do Espírito. Eu estou lá na frente já, viu? Já estou lá na frente na certeza do ponto 3. Porque estou certo de que essa oração de vocês foi respondida e que o Espírito Santo me dá essa certeza através do meu coração, que vai resultar em libertação. E essa libertação, ainda que seja a morte, é libertação. Quem me livrará do corpo dessa morte? A palavra libertação significa uma segurança vinda da salvação. Essa libertação é uma segurança de bem-estar apesar de.
Paulo demonstra confiança nessa libertação por duas razões básicas. Primeiro, por causa da oração da igreja. Segundo, por causa da ação do Espírito Santo. A ação de Deus não anula a intervenção divina e nem a soberania de Deus. A ação de Deus não anula a intervenção de Deus na história de alguém, mas também não isenta a responsabilidade de esse alguém. Pela provisão do Espírito, Paulo será posto em liberdade, mas essa ação do Espírito vem como resposta da oração dos irmãos. Deus decide libertar pela resposta à oração que os irmãos fizeram. Por isso que vale a pena orar. Vale a pena orar. O quadro da mãe da Joama, que está aqui, quando a gente chegou no hospital, era um quadro já, né, Joama? Os médicos não pouparam. Mas nós pedimos a Deus um milagre, por quê? Porque a gente crê em milagre. Deus pode dar vida. Pedimos vida. Mas sabíamos que o curso normal era Deus levá-la para a glória. E olha, gente, quem não foi no funeral não viu como Joama aparece com a mãe. Né? A gente esteve lá, viu essa imagem. A certeza da confiança de que quando a igreja ora, move o coração de Deus. Eu louvo a Deus pela existência do ministério de intercessão da nossa igreja. Como é bom ver a oração do povo de Deus. Só que Paulo, no versículo 20, fala de uma expectativa, minha ardente expectativa. Há uma expectativa latente no seu coração. Ele olha para um futuro. É como se ele estivesse olhando pela ponta dos pés, enxergando além dos obstáculos. Eu estou vendo lá. Essa expectativa de mudança, como se fosse um farol. Farol. Em toda situação, Paulo tem essa esperança. O Ralph Martin afirma que a esperança intensa, concentrada, que ignora outros interesses e força-se para a frente, como que esticando a cabeça. Desta forma, é uma atitude positiva para com aquilo que o futuro possa trazer. Eu espero, não, vai, está vindo, está chegando. Esses vídeos que estão rolando pela internet, tem um vídeo que me sensibiliza. Uma criança olhando na estrada, de repente vê um caminhão. E ela começa a pular, começa a gritar. E aí o caminhão vem devagarinho, encosta. Quando o caminhão encosta, ele vai lá, é o pai caminhoneiro que está chegando. Mas o que me chama a atenção, olhando para esse pensamento do Ralph Martin, é exatamente isso. É como se ali naquela estrada vai apontar o caminhão do meu pai. E quando o caminhão apontar, eu vou vibrar. E de repente pinta o caminhão. E poderia ser um caminhão semelhante e passasse direto, seria uma frustração. Mas há uma expectativa. A expectativa de Paulo é não ser envergonhado no texto que lemos. Eu não vou ser envergonhado. A outra expectativa de Paulo é glorificar a Cristo no corpo. O meu corpo vai glorificar a Cristo. Quando a gente pensa nisso, a gente glorifica a Cristo em tudo que nós somos, em tudo que fazemos, em tudo que decidimos. O estúdio da Isis ontem lá, coisa linda aquele estúdio. Precisa ser glorificar a Cristo. Entende? Seu trabalho lá na escola, naquela escola com aqueles alunos maravilhosos. Glorificar a Cristo. Lá naquela fábrica. Não em função dos carros, porque não tem alma nos carros, mas nos seus colegas de trabalho, seus funcionários. Quando a gente começa a entender, se Paulo está dizendo assim, eu quero que o meu corpo crucifique, ou glorifique a Cristo,
Para que o meu corpo possa glorificar a Cristo, eu preciso crucificar o meu eu. Eu tenho pregado no Brasil afora e sempre faço menção daquele quadro, Meu Eu Crucificado. E quando vem alguns pastores de fora que veem eu pregando sobre isso, pastor, posso tirar uma foto do lado do seu quadro? Tem gente aqui que vem aqui só para ver o meu quadro que está ali. Eu digo, esse quadro tem que estar na minha frente. Porque se não estiver na minha frente, eu vou esquecer de crucificar o meu corpo. Mas tem muita gente aí dando vazão ao pecado no corpo. E hoje, mais do que nunca, tem tanta gente cultuando o corpo que a gente não faz ideia. Tanto dinheiro sendo investido no corpo que poderia investir no reino de Deus. E tem muita gente perdida nesse negócio. Paulo diz, eu quero crucificar a Cristo, ou glorificar a Cristo no meu corpo. Glorificar a Cristo no corpo. As metas mais cobiçadas por Paulo não eram ser um homem famoso, rico, mas glorificar a Cristo. Ele não estava construindo o seu próprio império e o reino pessoal. E eu falava na classe de novos membros que eu tive uma reunião com o dono de uma denominação. Aí eles deram risada. Dono de uma denominação? Eu disse, é o dono, tem um dono. Não é Jesus o dono daquela denominação. O cara é o dono da denominação. É complicado para a gente que é batista, né? A gente sabe que a igreja é do Senhor Jesus, que a igreja não tem dono, Jesus é o dono. Eu estou pastor aqui nessa igreja, depois eu vou me aposentar, deixarei de estar. Eu estou presidente da denominação, mas agora em janeiro deixarei de estar. Mas tem um dono que o CPF dele e o CNPJ da igreja é a mesma coisa. Paulo não está querendo construir para si um prestígio político. Paulo não era um obreiro fraudulento, charlatão, mercenário, que pedia dinheiro para si, para o seu projeto pessoal. Ele não estava construindo um patrimônio financeiro como tantos obreiros inescrupulosos hoje constroem, usando o seu prestígio para encher-se, abastecer-se. Paulo compreendia que havia sido comprado por um alto preço e agora queria glorificar a Cristo no seu corpo. Nós precisamos entender isso. Nós fomos comprados por um alto preço e agora não vivemos mais para nós mesmos. Se ainda estamos vivendo para nós mesmos, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está fora do lugar. Nós devemos viver para Cristo, devemos morrer para Cristo. Quer na vida, quer na morte, Cristo precisa ser crucificado. Paulo diz, meu corpo será o teatro no qual se manifestará a glória de Deus. Gente, isso é muito sublime. Paulo diz para a igreja em Filipos que a glorificação do nome de Cristo em seu corpo ocorrerá independente do desfecho do processo, tanto no caso de soltura, como no caso de execução, ou seja, quer pela vida, quer pela morte. Olha o que diz o Eren Irbes. Ele compara o nosso corpo como um telescópio e como um microscópio. Enquanto o telescópio aproxima o que está distante, o microscópio amplia o que é pequeno. E ele diz, o microscópio amplia o que é pequeno para o incrédulo, para quem não crê em Jesus. Jesus não é grande. Outras pessoas e coisas são muito mais importantes do que Jesus. Mas ao observar o cristão, passa por uma experiência de crise, o incrédulo deve ser capaz de enxergar
a verdadeira grandeza de Jesus, como é que ele consegue cantar em meio a tanto sofrimento? Como ele consegue louvar vivendo o que está vivendo? O corpo do cristão, versículo 11, é uma lente que torna Cristo pequeno, e torna o Cristo pequeno dos incrédulos extremamente grande, e o Cristo distante extremamente próximo. É a minha vida, é a sua vida, que pode levar aquele que não acredita em Deus a olhar para você e perceber quão grande é o meu Deus. É muito bonito quando a gente canta a grandeza de Deus em meio a uma sensação de poder. Eu já falei para vocês quando cheguei em Foz do Iguaçu pela primeira vez na vida, enquanto a gente ia se aproximando das cataratas e aquele barulho ia aumentando, de repente nós começamos a cantar quão grande é meu Deus, porque é um negócio fabuloso, aquela mundaréu de água caindo ininterruptamente, nenhum minuto, o tempo todo. A gente vê a grandeza de Deus, mas é muito mais impactante mostrar para quem não crê em Deus a grandeza de Deus na nossa vida quando a gente passa por privações. Mas quando a gente vive para nós mesmos, nós afastamos Deus. Precisamos aproximar os não crentes de Deus. A nossa vida é uma lente que torna o Cristo pequeno dos incrédulos extremamente grande e o Cristo distante dos incrédulos próximos. Ora para o seu Deus. Reza para o seu Deus para me abençoar. Paulo quer glorificar a Cristo no seu corpo pela vida. A glória de Deus é o fim último da existência humana. Gente, todo mundo vai glorificar a Deus, quer queira, quer não. Há uma profecia no Apocalipse que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Eu não creio em Deus. Aí quando Jesus vier nas nuvens, o cara vai ressuscitar. Eu creio agora. Então dobra o joelho aí, confessa que Jesus é Senhor. Vai ser assim, vai ser um negócio imposto. Todo mundo vai dobrar o joelho e vai dizer quão grande é Deus. Só que nesse momento a dispensação da graça já passou, viu? Agora é julgamento, não é salvação. Complicado isso. Glorificar a Cristo pela morte, não basta viver bem, é preciso morrer bem. Não morrer bem, não morre bem quem vive para glorificar a si mesmo. Mas quem vive para glorificar a Deus morre bem. Paulo vai dizer lá, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O crente, eu não sei, né? Mas eu tenho certeza que o crente sabe a hora que vai morrer. Tem outros vídeos por aí que o cara está pregando e de repente o cara morre. É uma cena bonita, viu, Beth? O cara está cantando, de repente morre. Nenhum sofrimento. Eu acho que Deus faz isso só com quem é santo. Quem é pecador, aí Jesus demora um pouco mais. Mas o que eu quero dizer aqui é que quando alguém morre glorificando a Deus, a gente olha assim, ó, viveu uma vida, porque não viveu para si mesmo. Quem vive para si mesmo não glorifica a Deus na sua morte. Miguel Gonçalves, pastor presbiteriano que viveu no século XIX, disse assim, olha, eu pensei que eu iria para o céu na hora da morte, mas foi o céu que veio me buscar. O cara estava morrendo. O céu veio me buscar. Corroborou com o que eu penso, né, que falei hoje ali na classe,
Jesus, o que você está fazendo aqui? Ele disse, eu vim buscar você. E a gente vai para onde, Jesus? A gente vai tomar sorvete. Sei lá, se você gosta de sorvete, é sorvete. Se você gosta de carne, vai comer uma gordura agora. Mas não posso, porque eu tenho triglicerídeo. Meu filho, passou, agora é só gordurinha frita. A sensação do céu é a melhor possível. Então, se você gosta de gordura, é gordura, né? Dwight Moody, o grande avivalista do século XIX, disse, na hora da sua morte, afasta-se a terra, aproxima-se o céu. Estou entrando na glória. Que maravilha. Olha que maravilha, alguém morrendo do seu lado, dizendo o seguinte, olha, meu filho, afasta-se nesse momento a terra, aproxima-se o céu e eu estou entrando na glória. Martin Lloyd Jones disse assim, no século XX, grande pregador inglês, ao morrer disse para a sua família, não orem mais por minha cura, não me detenha da glória. E tem gente que fica segurando o indivíduo aqui, orando, e não entrega. Eu já contei essa experiência, né? Já contei a experiência. E a Elza tem voltando para a igreja, senta aí no meio, a Elza. Elza é a experiência disso. O pai da Elza não ia. Não foi, enquanto não reuniu a família e pediu perdão a toda a família. História bonita. Não fazem 3 meses, o Max Lucado foi para a glória. E o filho dele publicou nas redes sociais o que ele disse. Tentei achar hoje de manhã, não consegui. Eu queria trazer para vocês a frase, já falei aqui em um outro sermão. A frase do Max Lucado naquele momento diz assim, filho, não ora mais, chegou a minha vez, eu estou indo. Agora, o versículo 21 fala que há uma explicação aqui. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo não tem apenas expectativa em razão da certeza do seu coração, mas ele traz essa explicação, exatamente porque ele está pronto para morrer, é que ele está pronto para viver. Só está pronto para viver quem está pronto para morrer. Eu acho que essa mensagem é muito forte, por isso que eu não quis correr com ela domingo passado, porque tem muita gente equivocada dentro da igreja. Tem muita gente crendo que ser cristão é receber as benesses de Deus para investir no seu corpo, na sua vida. Tem muita gente vivendo no aqui e agora como se isso aqui fosse a razão de ser da vida cristã. Está errado, é um equívoco. Nós fomos chamados, salvos, para glorificar a Cristo. O meu viver precisa glorificar a Cristo. Não importa o que eu faça, Cristo precisa ser glorificado. E no versículo 21 ele vai explicar essa questão, a vida é Cristo. Para aqueles que não creem em Deus, a vida sobre a terra é tudo que existe. Então, é natural que essas pessoas lutem desesperadamente pelos valores deste mundo, com dinheiro, popularidade, poder, prazer, prestígio, luxúria, beleza. Por isso que o povo de hoje vive buscando tudo que satisfaça o seu ego. E eles lutam com isso com uma ferocidade tão grande, que trata a gente que crê em um ser superior, que tem esperança de vida eterna, como se a gente fosse de outro mundo. E, de fato, nós não somos desse mundo mais. Ah, pastor, mas eu gosto tanto desse mundo. Veja como está a sua vida espiritual, meu filho. Tem alguma coisa errada. Complicado. Você está brincando de ser crente? É pesado, eu sei.
Mas é isso que Deus quer confrontar a gente. Nós estamos aqui de passagem, gente. Acorda. Abre os olhos, estamos perto da volta de Jesus. Os não crentes é que se dedicam desesperadamente buscando uma política corretamente, onde o indivíduo seja exaltado. Os filósofos, na sua busca pela verdade, vasculham os densos volumes da história do pensamento humano, buscando encontrar o sentido para a sua existência. Os psicólogos, regra geral, mergulham no oceano dos sentimentos para tentar resgatar uma alma humana, buscando razão para viver. E alguns púlpitos estão pregando filosofia e pensamento positivo e psicologia. Mas é muito mais gostoso, pastor, ouvir uma mensagem filosófica que nos faça enxergar o mundo com uma perspectiva adequada, politicamente correta. Pastor, é muito mais gostoso recebermos uma massagem no ego, uma mensagem psicológica, uma terapia que produza em mim uma catarse, que eu saia daqui em um êxtase espiritual. O culto foi maravilhoso. Muitos tentam encontrar o sentido da vida no dinheiro, no prazer, no sucesso, no poder, só que são todos fracassados. Você sabe a história de muitos poderosos que tiraram sua vida, muitos ricos que tiraram sua vida, muitos famosos que precisam cheirar e beber e tomar, ingerir. Deus colocou a eternidade no coração do homem. E as coisas temporais e terrenas não podem satisfazer a necessidade do coração do homem. Quem busca no outro a complementariedade, troca de marido 1, 2, 3, de mulher 1, 2, 3 e não encontra. Quem coloca em muitas coisas o que não devia colocar é frustrado. Tem gente que, não vou nem falar isso, que eu vou falar diretamente para algumas pessoas aqui. Mas Paulo vai dizer que a morte é lucro. A morte para o cristão não é o final da linha, a morte não é a cessão da existência, a morte não é o fracasso, nenhuma derrota para o cristão, a morte é lucro. O Sérgio falou aqui, quando eu morrer, vocês cantem o hino. E deu um comando, não cantem arrastado. Acho que o Sérgio vai depois de mim. Cadê o Sérgio que não estou vendo? Lá no cantinho. Você é mais novo do que eu, você vai depois de mim. Mas se porventura você for antes de mim, eu vou lembrar. Não cantem arrastado. Teve uma irmã aqui da igreja que levou um tombo, quase morreu. Ninguém sabe quem é. E ela contando o tombo, e ela já tinha dito para os filhos, quando eu morrer, quem vai fazer o meu sepultamento é o pastor Ilquias. Qualquer lugar que ele tiver, vocês tragam ele. Já tem dinheiro guardado para me trazer de qualquer lugar que eu estiver. E eu quero que cantem festa no meu funeral. Imagine a gente cantando festa, alegria. Nós falamos, é uma dança de celebração. Pulamos de alegria, ela pula de alegria. Estarei lá pulando. Mas como eu conheço os seus filhos, tem um que é meio maluco, é capaz de ele pegar o colchão. Porque quem morre em Cristo Jesus é lucro, gente. Deus me livre, aí faz o que quiser para evitar a morte, tem alguma coisa errada. A morte é lucro. A morte é lucro porque é o descanso das fadigas, do sofrimento. Viver nesse mundo é sofrido. E descansou das fadigas. A morte é lucro porque morrer é ser aperfeiçoado para entrar na glória. Eu vou entrar lá na eternidade. Ela falou, estarei pulando lá. Vai estar pulando lá.
A morte é lucro porque morrer é ir para o seio de Abraão, aquela parábola, no seio de Abraão é coisa boa. O Sheol é sofrimento, o Sheol é tortura, mas o seio de Abraão é estar diante do Senhor. A morte é lucro porque a morte de um justo é algo belo aos olhos de Deus. Deus recebe aquele justo no coração. E aqui é uma tensão muito forte, no versículo 22 a 26, Paulo descreve aqui uma tensão complicada. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero, mas não sei o que devo escolher. Estou em dúvida. Paulo está vivendo uma grande tensão, ele está dividido entre a vida e a morte. O que escolher, o que é melhor? Moutier diz que Paulo coloca na balança essa tensão e vê que tanto a vida quanto a morte são desejáveis, porém, ele tem uma preferência pela morte. Embora aliste razões para continuar vivendo, ele tem o desejo tanto de morrer quanto de viver. Todo o cristão verdadeiro vive esse conflito e vive essa tensão. Eu me lembro quando a gente chegou aqui, a igreja era pequenininha, de madeira, ali embaixo, e uma classe dominical, que eu sempre gostei de dar aula dominical, e eu perguntei assim, quem quer que Jesus volte agora, levante a mão. Aí teve uma que estava passando um momento de luta, levantou a mão. Teve outra que eu não vou dizer, porque ela está aqui hoje, viu? Não vou dizer. Disse, não, pastor, eu quero primeiro casar e ter filho. Não sei se ela lembra disso. Murilo. Foi sua mãe, Murilo. Foi. Ela nem lembra, viu, Emerson? Você lembra disso? Faz muito tempo. Era embaixo ali, tinha o porão. Eu falei, gente, quem quer que Jesus volte agora? E ela, a Rosana, sempre foi muito espontânea. Ah, pastor, agora não, eu quero casar primeiro e ter filho. Já casou, já tem filho, agora Jesus pode voltar. Mais um pouquinho. Gente, Paulo lista aqui, no versículo 20, capítulo 3, lá na frente, razões, nossa pátria está no céu, nosso nome está escrito no livro da vida, capítulo 4, versículo 2. A morte para nós é lucro, no texto que estamos estudando. Porém, ainda temos um trabalho a fazer aqui, versículo 22. Estamos no mundo como embaixadores de Deus, como ministros de Deus, como cooperadores de Deus. O cristão não foge da vida, nem teme a morte. Ele abraça a vida e a morte com a mesma empolgação. E quando a gente vai para o campo missionário, a gente vai com essa disposição, a gente enfrenta o gigante com a mesma empolgação. Eu me lembro que eu fui visitar aquele maluco lá. É verdade que eu peguei uns jagunços para ir comigo. Mas a gente estava pronto para morrer. Vamos levar uma cesta básica para o malucão lá. E não morremos. No campo missionário tem gente lá que não pode ser identificado como missionário, porque é morto, é perseguido. Ainda hoje, no século 21. Na vida, Cristo está com ele, na morte, ele está com Cristo. Na vida, ele realiza a obra de Cristo, na morte, ele desfruta da glória de Cristo. A morte significa ficar livre de um fardo. A morte é o alívio de toda fadiga, a morte é o descanso, a morte é entrar na posse do reino de Deus com alegria. A morte significa levantar acampamento, chegou a hora de ir embora. É nos colocar em marcha. Legendário sabe do que eu estou falando. Hein, Legendário? Valdeir. Hora de levantar acampamento. Hora de marchar. A tenda que vivemos é desarmada pela morte. A morte é uma mudança de endereço. Deixamos uma tenda frágil
e mudamos para uma casa feita pelas mãos divinas. Deixamos um corpo de humilhação e nos revestimos de um corpo glorioso. Deixamos este mundo onde passamos por aflição e entramos na casa do Pai, onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A morte significa desatar as amarras do bote, levantar a âncora e lançar-nos ao mar. Morrer é empreender essa viagem para o porto eterno e para Deus, diz William Barclay. A morte é uma viagem rumo à eternidade, é uma jornada para a casa do Pai, para o paraíso, para o seio de Abraão, para Jerusalém celestial. E eu quero fechar, sintetizar, dizendo que há uma necessidade de viver de modo digno do Evangelho. Há uma necessidade que nós vivamos de maneira digna do Evangelho. E a maneira digna do Evangelho é morrer para este mundo e ressuscitar para uma vida nova com Deus. A vida do cristão é o quinto evangelho, segundo Juan Carlos Ortiz. Temos lá o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João e a sua vida. A sua vida e o seu viver é o quinto evangelho que o povo precisa ler. Tem gente que não crê na Bíblia e não consegue botar os olhos nos 4 evangelhos, mas conhece você e vê o seu viver. Precisamos viver de modo digno para não sermos causa de tropeço para aqueles que não creem. Precisamos viver de modo digno para não baratearmos o evangelho de Jesus. Precisamos viver de modo digno para ganharmos outros para Cristo. É isso que Paulo está instruindo aos filipenses. Um outro desafio para fechar, e a equipe do louvor pode subir já, precisamos de unidade. Unidade. A igreja de Filipos estava sendo atacada em uma área vital, que era a quebra da comunhão. E cuidado, porque de vez em quando eu sei aqui que nós estamos sendo atacados na quebra da comunhão. Eles estavam fazendo a obra de Deus, mas estavam divididos. Paulo os exorta a estarem firmes em um só espírito, com uma só alma, uma só fé, lutando todos pela fé evangélica, verdadeira, sincera. A unidade da igreja deve ser expressa em várias áreas. Unidade de coração e mente. Unidade no trabalho, unidade na fé. É preciso termos coragem para enfrentarmos as perseguições, e elas estão aí, gente. E elas são perseguições externas de quem não diz crer em Deus, ou quem diz não crê em Deus. E existe a perseguição interna daqueles que vivem para si mesmo dizendo-se cristãos. Paulo tem certeza e passa para nós essa certeza. O sofrimento por causa do Evangelho não é um acidente, mas é um privilégio. É tão bom quando alguém nos acusa porque a gente vive a verdade, a esperança e o amor. Bem-aventurados sois vós quando perseguidos por causa da justiça. Ah, como é gostoso isso. Olhando para o passado, discernindo que o nosso passado nos fortaleceu para chegarmos até aqui. Olhando para o presente com alegria, não alegria fruto das circunstâncias, mas alegria do Senhor em nosso coração, olhando para o futuro com esperança. Eu queria acabar, mas vai começar a chover, deixa eu continuar.
O outro fez assim, manda bala. Vamos ficar em pé? Pai querido, a tua palavra, ela nos desafia a mudarmos, ó Deus, perspectivas que têm direcionado o nosso viver. Sabemos, ó Deus, que o príncipe deste mundo tem distraído a igreja, tem feito distorção no evangelho, tem mudado, ó Deus, os prazeres, as percepções. Tem muita gente, ó Deus, nas igrejas curtindo a vida aqui e agora como se isso fosse o propósito do Senhor. E com isso, ó Deus, afastando pessoas do Senhor, povoando o inferno. Nós somos confrontados nesta manhã a termos a perspectiva correta que o Senhor Jesus precisa ser glorificado em nosso corpo, em nossa vida, em nosso viver, em nossas escolhas, decisões, atitudes, em nossas palavras. Viver para Ti e não encararmos a morte como muitos encaram, como o fim de tudo. Não olharmos para a morte com desespero, com desesperança. Que o Senhor nos ajude, através do Teu Espírito Santo, a colocar no lugar o que precisa ser colocado. Tem tanta gente, ó Deus, investindo tempo, dinheiro nas coisas desse mundo e negligenciando a responsabilidade de viver para o Senhor e viver no Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos um coração ensinável. Nos ajuda a termos a gratidão constante em nossa mente, em nosso coração, em nossos lábios. Não permita, ó Deus, que quando passarmos por aflições, a gente venha se amargurar, resmungar. Nos ajuda que o coração ensinável passa pelo sofrimento e que no sofrimento a gente é desenvolvido, fortalecido, crescido. Nos ajuda a enfrentarmos as provações olhando para a frente, olhando para o alvo, na esperança de que o fim para nós é um começo de vida eterna gloriosa. Em nome de Jesus, dá-nos direção. Abençoe, Pai, o pessoal que está terminando o retiro agora, que eles sejam trazidos em paz. Obrigado pela vida do pastor Nildo, que ele venha em paz também. Muito obrigado pelos teus filhos que estão aqui. Recebe, Deus, o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém.